E pronto. Vocês estão vendo aí já, né? O slide. Sim. Pronto. Então, pessoal, é, este é um tema assim que eu, na verdade, tenho muito interesse de apresentar sempre, né, assuntos ligados a essa questão, porque eu estudo esse assunto desde os anos 80, quando eu comecei a me preparar para desde os anos 90, quando eu comecei a preparar para dar aula na faculdade, que eu comecei dando aula sobre esses assuntos, cores, sobre formas, né? Mas depois o assunto que me é bem próximo também, que é os chakras, acabou fazendo conexões, aura, essas coisas. E aí eu venho estudando esse assunto por algum tempo e é, mais recentemente eu resolvi aprofundar um pouco mais sobre a questão das cores, montei um curso lá na faculdade sobre cores e peguei justamente a parte que eu obtinha de alguns livros específicos que eram que iam um pouquinho mais além do que a informação acadêmica e falava um pouco mais da parte da cromoterapia. Então eu acabei trazendo, reunindo esses conteúdos. É verdade que a gente teria muito o que falar da parte, vamos dizer assim, psicológica das cores, da parte, digamos assim, funcional das cores. Agora, eu queria ver se dava para vocês desligarem o microfone, todo mundo que está na sala, para poder não criar sons, né? Assim, parece que tem alguns que estão ligados ainda. Então, vamos fazer aqui um trabalho que é justamente de apanhado, né, de informações ligadas às cores, né, mas, ao mesmo tempo, também relacionando isso com as questões espirituais, energéticas, transcendentais, certo? Vamos falar muito rapidamente também, pegar alguma. Eu tive que fazer uma seleção que foi difícil até do trabalho que eu fiz do curso, né, de cores, mas eu também vou trazer alguma coisa só para poder a gente fazer a conexão, né, a interface da parte psicológica com a parte esotérica, com a parte mais energética, e isso, em dado momento, vocês vão perceber que a gente tem alguns momentos que mesmo questões psicológicas às vezes parecem muito esotéricas, mas as experiências científicas foram feitas em academias, em universidades, e sempre que possível a gente vai assinalar sobre isso, tá? Então vamos lá. Eu começo aqui com essa, essas duas definições, essa primeira e uma outra que vem depois, sobre cores, que é uma definição mais técnica, né? Termo genérico referindo-se aos comprimentos de onda que compõem a luz, com especial referência à sua aparência visual. Essa definição, ela pode ser, de certa forma, aceitável até certo ponto, porque quando a gente se refere a comprimentos de onda, a gente não está se referindo a cores. A verdade Marcos, é essa. o Oi? slide não apareceu, não mudou. Não mudou? Não. Ah, mas é porque eu tô compartilhando a tela cheia. Deixa eu ver. Deixa eu sair, então, do compartilhamento e compartilhar de novo. Agora sim, Isso. apareceram. Ah, Tava, agora tava só nesse o tempo inteiro, era? estava no primeiro, na abertura. Pronto. Então agora vai ser. Agora vai ser. Então é isso. Aqui nós temos uma definição técnica, né? Termo genérico referindo-se aos comprimentos de onda que compõem a luz, com especial referência à sua aparência visual. Então, assim, é, é como eu estava dizendo, comprimento de onda não é cor. O que faz com que a gente entenda que cor é algo mais subjetivo do que a gente pensa. Porque, na verdade, tudo que está à volta da nossa percepção visual é ondas, vibrações, né? Partículas. E o nosso nervo óptico, né? A nossa retina e nosso nervo óptico
ele consegue traduzir isso em uma percepção que só vai se transformar em cor no momento em que nós registramos isso, né, em nossa cognição, nosso pensamento. Poderíamos até dizer, dentro de uma perspectiva esotérica, dentro de uma perspectiva espiritualista, que essa cor ela é vista pelo espírito, na verdade, porque ela é entendida, interpretada em função psíquica, em função psicológica, que é como se a gente estivesse traduzindo ondas em aparência de cor. Então, essa referência à sua aparência, como se fosse algo até secundário, é o que é a cor exatamente. Então essa terminologia, essa definição, não é muito precisa, enquanto que essa que vem em seguida, que não está querendo passar aqui o slide, essa seguinte aqui, a impressão sensorial que a luz produz sobre qualquer objeto que o olho é capaz de captar, ou seja, a impressão que atinge a retina no olho ante a luz refletida pelos corpos, essa sim parece ser uma definição mais coerente com o entendimento que a ciência faz das cores, entendendo que as cores é, é, são as percepções em si, né? A percepção que a gente tem sobre essas vibrações, essas ondas. E isso, em especial, a gente pode dizer que existem faixas de vibração, né, do espectro que estão fora, né, para frente e para trás da faixa visível. E a gente pode dizer assim, até um certo ponto, ainda é cor. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês que existem algumas ondas de comprimentos de onda acima do perceptível por nós, que as pessoas que têm capacidade de percepção extrasensorial vão conseguir enxergar como cores. Cores como se fosse uma oitava acima da nossa, ou uma oitava abaixo, ou várias oitavas acima, várias oitavas abaixo. Porque o que se sabe hoje é que existem 60 oitavas de vibrações, e algumas correspondem a cores não perceptíveis por nosso olho, outras correspondem a outras coisas, como raios cósmicos, calor, o infravermelho, calor, etc. E aí, veja que no piano a gente tem 11 oitavas e a gente consegue ouvir mais do que uma oitava, mas no olho a gente consegue, aliás, o piano tem 8, se eu não me engano, depois a Cristina me confirma isso, mas a gente é capaz de ouvir 11 oitavas de som, mas de luz a gente só consegue ver uma oitava, e existe acima e abaixo dessa oitava faixas que são perceptíveis para quem tem uma percepção extrasensorial. Então, isso é muito interessante, e quando a gente estuda aquele livro, o Cabalhon, a gente vai ver que perspectivas foram feitas também sobre o espectro eletromagnético, mostrando que o espectro do som e o espectro da luz é o mesmo espectro. Então, por exemplo, em frequências muito baixas, em comprimentos de onda muito elevados, a gente vai encontrar o som. E em frequências mais altas, a gente vai encontrar a faixa visível. Então, se a gente tivesse uma extensão de percepção visual muito maior do que a gente tem, podia ser que a gente até conseguisse ver a cor dos sons, ou escutar o som das cores. Então, isso dá a gente muito pano para manga para entender que existe um espectro somente, que é o espectro eletromagnético, que envolve o espectro sonoro e envolve o espectro das cores, certo? Mas esse papo a gente não pode prosseguir muito, senão a gente não entra no assunto da gente, né? Eu peguei aqui alguns slides do nosso curso de cores lá, não muitos, mas só alguns para a gente poder introduzir, né? E aqui a gente começa, por exemplo, eu vou, como abrir de novo, vou botar o apontador de novo para aparecer aqui. Então, a gente tem aqui as três cores luz primárias, as três cores pigmento primárias e as cores pigmento usadas pelos pintores, que é diferente, né? Repare que essa daqui é mais usada para impressões de computador, quando você faz alguma impressão do computador. Agora, uma coisa curiosa que eu queria que vocês vissem aqui é que a gente não está muito habituado às cores luz, a gente está mais habituado às cores pigmento. Se alguém pergunta a você, se eu misturar amarelo com azul, eu vou obter que cor? Automaticamente a pessoa vem e diz verde.
quer seja aqui, porque aqui é no computador, usando o sistema CMYK, né? E aqui é com tinta, né? Usando tinta, a gente vai misturar e vai obter o verde, né? Mas aí eu digo a vocês que é, se alguém disser para você, se eu misturar o vermelho com o verde da amarelo, você vai achar uma coisa estranhíssima, né? Por quê? Porque, na verdade, as cores luz, ela tem um padrão de mistura diferente e tem cores primárias diferentes, porque as cores luz têm que ter cores primárias escuras, porque quando você mistura uma cor com outra, vai aumentando a luminosidade. Enquanto que as cores pigmento, elas têm que ser mais claras, porque quando você mistura, ela vai obtendo cores cada vez mais escuras. Então, isso se chama síntese subtrativa e aqui se chama síntese aditiva. Isso é básico da teoria das cores, né? Mas é uma informação que não pode deixar de ser colocada aqui para o que a gente vai falar em seguida. Quando a gente fala de cores de aura, cores de chakras, cores de todas as formas mais sutis de análise esotérica, a gente não está falando de cores pigmento, nem de impressão, nem de pintura. A gente está falando de cores pigmento, falando de cores luz. Então, é por isso que a gente tem que entender essa lógica aqui. Ó. Misturar um azul violetado com um verde vai dar um ciano. Se eu misturar um vermelho amarelado ou um vermelho propriamente com um verde, eu vou obter um amarelo. E se eu misturar um vermelho com um azul violetado, eu vou obter um magenta. E essas cores que a gente obtém secundariamente, elas são as cores primárias das cores pigmentos, é o oposto, né? Então, o que acontece com as cores luz é exatamente o oposto do que acontece com as cores pigmento. E aqui a gente tem um outro slide que mostra aquela relação que a gente tem, né, de vermelho, azul, o famoso RGB dos computadores. O RGB dos computadores é o R de red, vermelho, G de green, verde, e B de blue. Só que é um blue, esse blue aqui é um azul violetado, é como se fosse no limite do que é possível alcançar através de computador, de luz, etc., do que seria o violeta, né? Teríamos uma cor mais clara do que essa aqui para ser o violeta, mas no sistema RGB a gente usa esse, porque justamente se aproxima muito mais do que os nossos cones conseguem perceber do violeta, que é esse azul violetado. Então, por isso que, na verdade, nós podemos dizer que temos três tipos de cones no nosso olho. Um que enxerga mais as ondas, os comprimentos de ondas maiores, as frequências mais baixas, que é o vermelho que está aqui, e algum que enxerga os comprimentos de onda intermediários e os que enxergam os comprimentos de onda menores, que é o próximo do violeta. Então, por isso que a gente, tendo três cones, a gente tem um cone mais especializado para ver o vermelho, outro mais especializado para ver o verde, outro mais especializado para ver o violeta ou azul violetado. E isso vocês vão entender daqui a pouco, porque é importante saber, né, para a teoria das cores e para as informações do lado oculto das cores também, certo? Então, aqui, ó, só chamando a atenção de que esse azul, a gente tem que lembrar sempre que é o azul violetado, como, e muitos consideram até o próprio violeta, né? Uma informação que é novidade para muita gente que não estudou um pouquinho mais sobre a teoria das cores é isso aqui, ó. É que o magenta não existe no espectro. No arco-íris não existe o magenta. Se a gente considerar o violeta nesse extremo aqui, onde está o apontador, e o vermelho no outro extremo, o vermelho sendo o comprimento de onda o comprimento de onda maior e o violeta o comprimento de onda menor, se eu quiser juntar essas duas pontas em um círculo, como está aqui, eu teria o vermelho aqui, né, e o violeta do lado de cá, e entre eles dois estaria o magenta, né? Só que aqui, nesse momento, aí, o que a gente tem é uma frequência baixíssima e uma frequência altíssima se encontrando. Então, a gente tem um ponto de ruptura. Neste lugar, não existe cor, ou seja, a cor não existe. Ela só aparece como cor aos nossos olhos por causa da combinação da frequência do violeta com a frequência do vermelho, gerando o magenta. Então, um efeito cromático, não é uma cor existente, é uma cor inexistente. Né? Então, essa cor ela é, inclusive, considerada na psicologia como símbolo do inconsciente. Até tem um livro que é Ao Encontro da Sombra, que colocaram a capa magenta, e uma das explicações para essa capa ser magenta lá dentro do livro é essa,
de que o magenta é uma cor que não existe, é uma cor consequência das percepções do violeta com o vermelho. E isso dá muito pano para manga. É, por exemplo, isso tem ligação com a radiestesia, por exemplo, porque a cor magenta é o oposto do verde. Então, ela é chamada verde negativo. É uma cor que pode trazer benefícios muito grandes para a saúde ou malefícios, porque ela tem uma energia muito forte. Quando a pessoa recebe essa energia por muito tempo, ela pode ter prejuízos, né? Então, é importante a gente entender esse efeito do magenta. O magenta é uma cor de muita importância. E uma coisa dentro dessa perspectiva, né, do lado oculto das cores, né? E uma coisa curiosa que eu quero dizer a vocês, né, aqui mais uma vez mostrando, né, o vermelho, o violeta e o magenta aqui entre as duas. Uma coisa importante para dizer, antes de falar o que eu vou dizer daqui a pouco, que existe uma particular importância no ano de 2023 para a cor magenta, o que eu quero dizer é que, se nesse momento aqui a gente tem um comprimento de onda alto e aqui um comprimento de onda baixo, aqui uma frequência baixa, uma frequência alta, se eu quiser juntar esse círculo aqui para formar um círculo como esse aqui, né, uma circunferência como essa aqui, não teria como, porque o que vai acontecer aqui, do vermelho para o laranja, do laranja para o amarelo alaranjado, para o amarelo, para o verde, para o azul anil e depois o violeta, o que vai acontecer é que é um aumento de comprimento uma redução de comprimento de onda, um aumento de frequência. Então, eu não teria um círculo aqui, o que eu teria aqui era uma espiral. Então, eu forço a barra quando eu jogo uma circunferência, e nesse momento é que surge esse magenta aqui, como eu disse, uma cor inexistente, que é, por muitos, considerado na radiestesia como o verde negativo. Num círculo normal do espectro luminoso, né, a gente teria que suprimir esse magenta e juntar aqui essas duas partes, reduzindo a faixa de cores espectrais, ou a faixa de cores que tem comprimento de onda mesmo, autêntico dela própria, certo? Bom, o que eu ia dizer, que eu acho que eu tirei o slide, mas é que esse ano foi considerado o ano do magenta, né? Da cor magenta. Então, a moda desse ano na arquitetura de interiores, no design de interiores, é o magenta, né? Curiosamente, né? Então, eu até fiz um curso das cores esse ano, estou dando essa palestra aqui sobre cores esse ano, um ano que tem a ver com magenta também, certo? Bom, a gente falou das cores primárias, pigmento e secundárias, né? Mas quando se trata de pintura de parede, de cor, quando se fala de psicologia das cores, nos ambientes que são melhores, mais agradáveis para a pessoa, a gente tem que levar em conta que as máquinas que produzem tinta, como aqueles mix machines, né, que quase todas as lojas de tinta hoje já têm, elas não usam só três cores de pigmento, porque os pigmentos não são os pigmentos primários autênticos, né? É, Teoricamente, se a gente fosse avançar mais na teoria das cores aqui, a gente iria dizer o que é que torna uma cor primária e essa outra cor secundária. Se eu junto duas cores primárias, eu obtenho uma secundária, mas se eu junto duas cores secundárias, eu não obtenho uma primária. Então, só isso aí já é um conceito básico do entendimento por que é primária e por que é secundária. Tem outras características também, mas essa é a principal. E aí, quanto mais eu misturo, mais eu vou obtendo cores, mais, no caso das cores pigmentos, mais escuras, e preenchendo essa parte de dentro aqui toda, como vocês estão vendo aqui nesse círculo. Mas aqui, ó, o que vocês estão vendo é uma quantidade de 12 cores saturadas, com mais alto nível de pureza, que estão aqui nesse nível, né? O mais alto nível de pureza que se consegue na natureza, né? Em pigmentos naturais e alguns até artificiais produzidos. Né? E nos mix machines você tem sempre 12 cores para poder obter todas essas cores que estão aqui no meio. Então, é um segredo de fábrica, muitas vezes, quais são esses pigmentos, mas eu fiz uma pesquisa e vi que praticamente todas as lojas que vendem tintas usando esses mix machines têm que ter, no mínimo, 12 cores para poder obter uma gama muito grande das cores que são visíveis por nós. Então, teoricamente, no mundo, teoricamente temos três cores primárias, mas na prática, por conta da dificuldade de obter os pigmentos verdadeiros, a gente acaba tendo 12 cores primárias. Então, veja como a gente sai do 3, vai para o 12, isso é uma mística bem interessante associada a cores também. E vocês vão ver, sabem muito bem que 7 também é um número muito associado às cores, quando a gente fala do arco-íris, né? Então, a gente não pode deixar de falar de Newton.
que foi justamente a pessoa que conseguiu detectar essas 7 cores, usando os seus discos de cores, mostrando, inclusive, que quando você faz uma disposição proporcional como essa que está aqui, ó, perfeita assim de divisão das cores, não é uma divisão regular, né? Que ele colocou em função da possibilidade de gerar o branco novamente quando você gira esse disco. E é interessante entender que quando você é, não faz essas proporções, você tem mais dificuldade para obter o branco, né? Então, repare que se uma faixa de luz branca passa por um prisma, você subdivide ela em 7 cores, porque cada cor, cada comprimento de onda saturado, separado, isolado, não misturado com nenhum outro, cada um deles tem uma refração, um índice de refração diferente, por isso que a gente acaba tendo essas faixas, essas 7 faixas. E se muitos dizem que ele é muito místico quando escolheu 7 cores, porque quando a gente olha no arco-íris a gente não vê as 7 cores propriamente, mas isso foi estudado cientificamente para ver se realmente a refração varia de uma maneira brusca de uma cor para outra, e realmente isso acontece. É, obviamente que aqui tem nuances de cores aparecendo aqui também, que são pequenas microrefrações que não dão uma diferença muito grande, mas no fim as 7 são as mais significativas, as variações de refração, o que dá a gente a entender mais ou menos o que acontece com os chakras. Nós temos 7 chakras, mas temos também os chakras secundários, né? Aqui mostrando para vocês alguns discos que não estão com a proporção do disco de Newton, como eles não geram a cor branca, né? E aqui nessa figura aqui à direita, um disco que está dentro das proporções de Newton, ele girou e gerou a cor branca, né? Aqui é um disco de Newton sem as proporções, mas assim tentando pegar as cores propriamente, não está dividido em proporções, mas quando você faz ele assim, você girando consegue o branco também, mas precisa de uma velocidade maior. E aqui é uma fotografia de um disco que nós fizemos na sala de plástica, um escaneamento, na verdade, que tentando reproduzir exatamente o disco de Newton, né, com as cores dele, né? Você vê que está com as tintas aqui mostrando, é pintado mesmo. Isso aqui é pintura, não é pintura digital, não. Então, muitas teorias existem falando dos contrastes, né? O histórico cromático é muito, muito rico, muito cheio de informações, e eu aí indico para vocês esse site aqui, ó, que não é difícil de conseguir é, acessar ele, porque é só digitar Color System, como é chamado em inglês, Color System, e vocês vão obter este site. Ele não tem uma aparência muito especial, não, apesar de ser um site ligado a cores, né, que poderia ser uma coisa bem trabalhada do ponto de vista, né, gráfico, mas tem lá em português, tem em inglês, tem em alemão, em várias línguas, para vocês verem todos os sistemas de cores que a história trouxe para a gente. Então, eu tenho aqui o de Eugène Chevreul, né, que foi um dos primeiros pintores que criou a teoria da harmonia das cores, que é de 1839, que ele tem 72 cores. Tem aqui o de Hering, né, que é de 1878, que ele fala da polaridade entre o azul e o amarelo, o verde e o vermelho. Aliás, bem ligado às teorias da teosofia, porque Kandinsky também usava essa teoria, associando o céu ao azul e a terra ao amarelo, e mostrando uma maior polaridade, a maior contraste que existe entre essas duas cores, e as outras polaridades entre o verde e o vermelho, e o preto e o branco. Ele falava e davam toda uma filosofia esotérica, espiritualista. Depois ele se juntou com Schoenberg, né? Que é aquele autor, aquele músico que trabalhou com a escala dodecafônica, e aí criou a escala cromática e associou cores com música, que Schoenberg também tinha um interesse muito forte pela teosofia, e os dois fizeram muita teoria em cima disso aí. É muito interessante estudar um pouquinho, mas não caberia aqui, talvez em uma palestra específica só disso, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muita coisa de Kandinsky e Schoenberg, que trabalharam muito essas questões. O Paul Klee também tinha um especial interesse com a teosofia, e também fez muitas abordagens das cores relacionadas à teosofia. Mas esse slide aqui eu trouxe, apesar de ter esses dois sistemas de cores planos, né, bidimensionais, eu trouxe aqui para mostrar que as cores, por si só, elas já têm uma escala luminosa natural,
que é o violeta, essa sombra mais escura aqui, e o amarelo, a cor mais clara. Então, você tem aqui deste lado e deste lado subindo em escala luminosa, de luminosidade, né? E o preto aqui embaixo, o branco lá em cima, um pouco mais afastado, só para dar a entender de que há uma distância. Aqui, se a gente tem 0% de luz, aqui a gente já tem 16% na primeira cor. Então, escalas de cinza poderiam preencher esse vazio entre o preto e o violeta, escalas de cinza preencheriam o espaço dos 95% até os 100%, do amarelo para o vermelho, mas é só para vocês perceberem que todas as cores, por si só, na sua característica mais pura, ela já tem um grau de luminosidade que lhe é inerente, né? Aqui para mostrar para vocês os padrões de cores chamados complementos, chamadas complementares, chamadas harmonias de cores, né? Que é monocromática, análoga, complementar, a complementar dividida dupla, quando você substitui cores opostas pelas suas adjacentes, e aqui a complementar dividida, em que você só substitui uma delas pelas adjacentes, e a tríade. Vocês vão entender daqui a pouco, com um slide que eu vou mostrar mais adiante, o que consiste essa harmonia. Por que, que a gente chama harmonia? Uma coisa que poderia parecer ultrapassada, do século XIX, essa terminologia, mas a gente tem que entender que o sentido que está sendo dado aqui à harmonia é o sentido de tornar mais confortável para a nossa percepção a visão da cor. Então, cores harmônicas não são cores que teriam uma aceitação unânime por todas as pessoas. As cores harmônicas seriam aquelas cores que causariam menos desconforto no visual, né? Então, entendendo isso, a gente já começa a perceber que não é uma coisa tão fora da realidade como muitas pessoas pensam, e nem é uma coisa tão assim de pessoas que ficam se prendendo a o que combina, o que não combina, dentro de um nível de decoração. Agora, por outro lado, é bom também deixar bem claro que se a gente trabalha com as harmonias das cores, isso não quer dizer que todo mundo vai gostar, todo mundo vai amar, porque se eu ouço uma música que esteja toda afinadinha, toda bem trabalhada na afinação, na música, eu posso não gostar da música, assim, mesmo assim. Agora, se eu escutar uma música desafinada, mesmo que eu goste da música, eu não vou gostar do resultado. Por favor, quem está com o microfone ligado, daria para desligar aí? Sueli, parece que está com o microfone ligado. Ô, Jorge, dá para você desligar aí, Jorge? Já fiz isso. Beleza. E aqui eu trago justamente uma teoria de Paul Klee que vai ter uma importância no que a gente vai falar agora, porque ele tem duas vertentes sobre as cores, uma ligada ao círculo das cores e outra ligada à oposição entre as cores no círculo. Ele diz que uma cor ela começa no ponto onde ela está situada, como por exemplo esse vermelho aqui, e ela continua existindo para um lado e para o outro. A alma daquela cor está presente para um lado e para o outro. Olha só que interessante. Ele mostra que cada cor ela preenche mais ou menos uns 2/3 do arco, né? Então você consegue perceber isso, né? Quando você vai fazer usar os sistemas de cores e ver quando você mistura a porcentagem das cores no RGB, no CMYK, você vai ver que isso acontece mesmo. São as misturas das cores acontecendo até um certo momento, até que ela zera completamente para a cor oposta atuar. Então, por isso que é importante entender que uma cor oposta é a cor complementar a ela e também é uma cor que anula ela. Então, se você mistura uma cor com a sua cor complementar, você vai ter um cinza neutro. Por que cinza neutro? Por que não um preto? Porque se você tem uma cor complementar a outra, uma delas tem que estar mais luminosa e a outra menos luminosa, porque aí você vai ter complementaridade de matiz e complementaridade de luminosidade. E aí, quando você consegue isso, você não vai ter uma cor preta, né, na mistura de pigmentos, você vai ter uma cor cinza, porque é a cor que está no meio do caminho entre o branco e o preto. Então, isso é uma teoria interessante. Isso aqui é a capa de um livro que eu estou, desde a década de 90 escrevendo, até hoje não ficou pronto, mas com fé em Deus ainda vai ser publicado. A ciência das cores, seu uso, suas interações, seu balanceamento. Talvez até mude o título, mude a capa, porque vamos focar mais em arquitetura esse livro aí.
Aqui mostrando as cores opostas, as cores em tríade, e ela aqui em cruz mostrando as duas opostas, né? E dando a entender a gente que o balanceamento que a gente consegue entre as cores para dar um conforto a gente é exatamente essas possibilidades. Quando a gente junta duas cores opostas, aí você diz assim, mas como é que pode duas cores opostas causar conforto e não desconforto? Se elas são opostas, elas não estariam brigando, elas não estariam criando uma desarmonia, exatamente o oposto. Por quê? Porque quando a gente usa cores opostas ou três cores divididas assim dentro do nosso do círculo das cores, a gente vai estar usando todos os cones que são impressos na nossa retina. Lembra que eu falei para vocês que tem cones com frequências mais baixas, frequências mais altas, frequências intermediárias? Então, quando a gente vê três cores divididas assim, né, com um espaçamento igual, né, 120 graus, né, aqui na subdivisão do círculo, a gente consegue um equilíbrio perfeito da utilização dos cones da nossa retina. E isso é que faz com que a gente não fadigue mais um do que o outro. Um não fica mais fadigado do que o outro, e aí a gente acaba conseguindo esse equilíbrio. Aí eu trouxe aqui essa ilustração que mostra isso, né? Aqui está vendo a representação dos bastonetes e dos cones. Os cones são as células que conseguem enxergar o vermelho, o violeta, o azul violetado e o verde, né? E vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada pós-imagem, né? Que você olha muito para uma cor e aí olha para a superfície branca e aí consegue ver a cor oposta. Vocês vão entender isso aqui agora, exatamente por que isso acontece. Mas antes disso, eu quero dizer a vocês que tem uma parte no centro do olho, que é a fóvea, que é onde a gente vê melhor as cores. Então, de um lado e do outro, nas partes mais intermédias, mais assim, limítrofes do olho, a gente enxerga melhor a luz. Então, isso significa que quando a gente olha uma superfície cromática com um tamanho maior do que uma outra que tem um tamanho menor, essa que a gente vê com um tamanho maior vai parecer mais luminosa do que a menor. Isso é um efeito muito interessante que a gente usa muito em arquitetura. Tem até quadros, quando você mostra assim uma pintura de Mona Lisa em um tamanho maior, ela vai parecer mais luminosa do que ela no tamanho menor. Por quê? Porque ela vai preencher muito distante da fóvea as partes onde a gente tem mais bastonetes, e a gente vai enxergar luz, a gente vai enxergar mais luz que reflete e que chega até o nosso olho. Enquanto que se você olha numa superfície menor, a gente vai ter ela mais concentrada na fóvea, na parte mais central, que a gente vê mais as cores e menos a luminosidade. Enquanto que as partes mais externas, afastadas da retina, a gente vê menos as cores e vê mais a luminosidade. Então, isso é uma característica interessante que é explorada muito na arte, é explorada muito na arquitetura, em modo geral, nas artes visuais. Eu queria fazer agora um teste, uma experiência com vocês. Eu vou contar até 20, e fiquem olhando aí, é, por esses 20 minutos, esses 20 segundos aí, para essa bandeira, do jeito que ela está aí, certo? Vou contar até 20, fiquem olhando fixamente. Depois que eu contar até 20, vocês vão olhar para o lado branco, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora olhem para a parte branca que está do lado aí. Vocês devem estar vendo a bandeira brasileira com as cores, né, verdadeiras. Assim espero. Quem quiser fazer a experiência, mesmo quem estiver assistindo depois o vídeo, né, pode fazer e voltar e tal, se não conseguiu. Mas isso é interessante a gente perceber, porque eu falei para vocês lembrarem bem de que quando eu misturo o vermelho com o verde, eu obtenho o amarelo. Olha que coisa curiosa, né? O vermelho, quando eu misturo o vermelho e o verde, eu obtenho o amarelo. Então, note aqui que eu tenho um cone que é que vai estar cansando aqui, né? Quando eu olhar para esse azul, né? Eu vou estar dois cones cansando aqui quando eu olhar para esse amarelo, que é o vermelho e o verde. Então, quando eu estiver olhando para o amarelo, os cones que veem melhor o vermelho e o verde vão estar cansados. Aí, quando eu olhar para a superfície branca,
eu vou ver o quê? Eu vou estar com o que consegue enxergar o azul violetado descansado. Então, ele vai aparecer, né? Ele vai conseguir perceber da cor branca, da luz branca, ele vai perceber a cor e os outros vão estar cansados e vice-versa. Então, assim, é interessante que a gente entenda esse mecanismo para a gente saber como as cores opostas são importantes para o equilíbrio, para o nosso equilíbrio fisiológico, visual, mas isso também tem uma repercussão, né? Vocês vão ver daqui a pouco, uma repercussão que é o lado oculto das cores, né? Eu trouxe aqui esse exemplo de um projeto de um restaurante que na entrada, que também é a saída, obviamente, tem esse verde intenso aqui e uma parte branca. A pessoa olha, fica muito verde, 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 olhando o tempo inteiro aqui no verde, e quando ela vai sair, ela se espanta com o fato de que a entrada que antes era branca, ela fica com essa coloração meio arroseada, assim, porque após imagem que vai aparecer a pessoa. E aí eu já começo dizendo a vocês que o mecanismo que ocorre da psicologia das cores é exatamente esse. Quando a gente olha muito para uma cor, ela pode até causar um efeito benéfico, como, por exemplo, quando eu olho muito para um vermelho, eu vou ter mais iniciativa, eu vou ter mais energia, eu vou ter mais motivação para fazer as coisas, como o vermelho do Marte, como o vermelho do Ares, como o vermelho do planeta Marte que rege Ares, e como toda essa energia da aura vermelha que nos impulsiona a fazer, a começar, não necessariamente a terminar, mas começar, né? Mas se a gente permanece muito tempo observando o vermelho, ou enxergando o vermelho o tempo inteiro, ele pode causar problemas no sentido de a gente ter fadigas, a gente começar a ficar irritadiço, né? E por incrível que pareça, as cores elas interferem na nossa psicologia de uma forma muito radical. Quando a pessoa está dentro de um espaço completamente vermelho, ela vai sentir, se o clima estiver quente, ela vai sentir o clima mais quente. Mas, curiosamente, o clima fica mais quente mesmo. A cor vermelha não é uma. A temperatura de cor não é só uma temperatura psicológica. Cientistas analisaram com termômetros de alta precisão que realmente você aumenta uma quantidade muito pequena da temperatura. Você diminui, você aumenta a temperatura, aquece o ambiente quando você pinta tudo de vermelho, mas isso talvez não pudesse ser nem percebido a ponto de a pessoa dizer assim: poxa, o clima já está quente e a pintura é vermelha, eu estou sentindo que o ambiente está mais quente. Isso a pessoa percebe não é porque ela conseguiu ser capaz de perceber essa pequena variação de calor que a cor vermelha da parede produziu. Não, é porque, além disso, a gente ainda tem uma sensação de calor que a própria cor proporciona, uma sensação psicológica da cor. Ambientes que são muito vermelhos ou muito alaranjados, cores quentes de modo geral, aumentam o nosso metabolismo. Por isso que faz pessoas que estão com fome num restaurante ficar com mais fome ainda. Não é que o vermelho e o amarelo deixa a pessoa com fome. Na verdade, o laranja, ele é a cor da fome. A pessoa, quando está com fome, aparece na aura a cor laranja, que é a sensação de prazer antecipado de poder comer alguma coisa, né? Mas, e aí veja como tem ligação, acaba tendo ligação. Porque é uma cor quente, é uma cor que provoca algo, é uma cor consequência, digamos assim, do suco gástrico atuando no nosso estômago. Então, de certa forma, tem que ser mesmo uma cor quente, né? É uma cor de emoção, é uma cor de necessidade, de vontade, de querer agir, fazer alguma coisa. Então, isso é muito importante. Agora, curiosamente, os psicólogos descobriram também que, apesar de as cores quentes produzirem um aumento de metabolismo e fazer com que você fique com mais fome, você saboreia melhor a cor quando você está no ambiente branco. Ou melhor, você saboreia melhor a comida quando você está no ambiente branco, porque você vai sentir realmente o sabor da cor, sem interferência de uma tonalidade ou de outra. E também porque psicologicamente a gente tem uma relação ancestral com essa cor branca, que é a cor do leite materno, né? Então, a cor que faz a gente ter uma conexão, de alguma forma, com a alimentação, com a comida, etc. Então, veja como esses aspectos todos estão relacionados, interagindo, né? Aqui é mostrando o restaurante, mais uma vez, né, de fora, né, mostrando o autor, o arquiteto, etc. Isso aqui, gente, não sei se está dando para ver aí, porque eu estou com a coisa na frente aqui, mas esse aqui é uma.
uma playlist das aulas do curso que eu dei sobre cores, que foram aulas remotas, que vocês podem ter acesso no meu canal. Está disponível gratuito, certo? Tem aqui, na verdade, 4 aulas, algumas experiências de testes que, em 2 aulas aqui curtinhas, e tem aqui uma aula extra assíncrona que é sobre funcionalidade e os efeitos espaciais das cores. Tem um foco mais ligado à arquitetura, mas acaba tendo muita informação sobre a teoria das cores que eu acho que vai ser interessante para vocês, certo? Bom, vamos lá. Aí eu começo aqui falando das 3 dimensões das cores, os 3 atributos das cores, que são matiz, luminosidade e saturação. Eu vou falar rapidamente, né, porque pode ser que vocês já saibam do que se trata, e matiz, na verdade, é como se fossem as notas musicais das cores, né? Então, você tem o verde, o azul, o vermelho, o amarelo, tal, isso é um matiz. Nós temos condições de enxergar 116 matizes, né? As mulheres enxergam mais do que os homens as cores, mas, de um modo geral, nós conseguimos chegar até enxergar 116 matizes. E os sistemas de cores, em geral, trabalham até com 100 matizes, porque não precisa de tanto, né? A luminosidade é o grau de branco e preto que a cor tem. Se você acrescenta branco a uma cor, ela aumenta a luminosidade. Se você acrescenta preto, ela diminui a luminosidade. E a saturação é o grau de pureza. Quanto mais eu misturar a cor com branco, com preto ou com outra cor, ou com um cinza, eu vou estar diminuindo a saturação. Então, a cor mais saturada é aquela cor mais pura, e as cores mais saturadas são aquelas que estão na parte mais externa do círculo das cores. E aí, esse cone duplo aqui é a melhor representação para isso, porque se eu acrescento branco, olhem que coisa, o que é que vai acontecer. A cor vai subir nessa escala vertical aqui, né? Vai subir para chegar mais perto do branco, mas também vai se aproximar do centro, porque vai diminuir a saturação. Então, no Equador, a saturação é máxima, por isso que ela consegue chegar até o ponto mais distante do centro, e é por isso que o cone duplo é perfeito para essa situação. Mas, claro que existe um sistema de Mansell mais perfeito ainda, que é o que é capaz de mostrar que algumas cores conseguem variar mais em saturação do que outras, por isso que a forma é ainda mais irregular. Aqui a gente tenta encaixar a variação de cores dentro de um círculo, e aqui o sistema de Mansell é mais perfeito porque ele vai com a saturação até onde a cor permite, e se conseguirem pigmentos novos, essa saturação aumenta ainda mais e a distância do centro vai sendo maior ainda. E, curiosamente, o William Ostwald criou esse sistema do cone duplo, né? E ele é cientista e o sistema dele é mais usado pelos pintores. Enquanto que Albert Mansell, que é pintor, criou esse sistema por conta de ser pintor e querer ter esse sistema de cores aí para pintura. O sistema dele está sendo mais usado pelos cientistas. Olha que curiosidade. Bom, aqui mostrando o espaço de cor do sistema de Mansell, mostrando como ele varia de acordo com o matiz, né? Maior saturação, menor saturação, de acordo com o matiz, né? Então, esse é o espaço de cor que o sistema de Mansell produz. E aqui só umas ilustrações para acrescentar a informação para vocês, vou passar rapidamente para poder não tomar tanto tempo. Então, se a gente está falando aqui só para vocês verem como se representa, né? O matiz está representado em graus aqui, né, no círculo. A saturação ou pureza está no afastamento que tem do centro, e a luminosidade de baixo para cima, né, aumentando, né, do preto para o branco aqui, certo? Agora, o que é que isso se reflete quando a gente está falando de cores sutis, cores acima do espectro visível? O que é que isso representa em termos de análise de cor para a nossa aura? Isso que é importante que a gente entenda. Aí eu trouxe aqui para vocês verem como é que mais ou menos acontece a aparência na aura. Tá muito organizadinho, geométrico, isso fica mais fluido, né, tal, mas é só para que fique mais perceptível para vocês a variação de cor, e tentando repetir mais ou menos o padrão que a gente vê no livro O Homem Invisível e Invisível, de Leadbeater. A primeira coisa que a gente vai falar, que é mais fácil de entender, é a variação de luminosidade. Quanto mais luminosa uma cor, mais ela vai estar, o sentimento, a emoção ou o pensamento que aquela cor está expressando vai estar voltada para o outro, vai estar voltada para um benefício maior, menos egoísta, né?
Quanto mais escura a cor, mais egoísta, né? As cores da aura, as cores das faixas, até as cores das formas de pensamento. Eu trouxe aqui para lembrar também de dizer a vocês que as formas de pensamento, que aqui é um pensamento direcionado, né? Um pensamento direcionado para alguma coisa vai fazer a gente ter uma espiralzinha assim desse tipo, né? Quase como se fosse um parafuso, né? E se a gente tiver com esse pensamento na intenção de ajudar alguém, essa cor vai estar luminosa, mais luminosa. O amarelo vai estar um amarelo luminoso. Se for numa intenção de prejudicar alguém ou de fazer alguma coisa ruim, esse pensamento, né, não muito altruísta, mas egoísta, ele vai estar com a cor mais escura. Então, eu comecei por esse atributo da cor, é, essa variação, essa questão de, né, porque eu estou tentando. Essa dimensão, que é um termo que a gente usa também, a dimensão da cor, que a gente associa geralmente a x, y, z, né, as três dimensões, então a gente tem sólidos que representam as cores, então a dimensão da cor, luminosidade, geralmente é associada ao egoísmo e ao altruísmo. Né? Agora, vamos ver aqui, matiz, né, é o mote, a essência arquetípica, né, a tendência, a natureza da energia. Então, assim, é a personalidade da energia. Né? Essa energia é sobre o quê? É um pensamento, digamos assim, um prazer, é uma vontade de fazer alguma coisa, é uma devoção a Deus, é uma devoção a um trabalho. Então, o que dá o tom da energia é o matiz, né? O que dá o tom. E não é à toa que a palavra tom, né, vem daí, né? Então a gente tem aqui luminosidade, como a gente já falou, elevação, qualidade espiritual, self, sombra, ânimos, e também a questão do egoísmo e do altruísmo. Né? Saturação está associado ao grau de pureza, maior ou menor força ou vitalidade, intensidade, libido. E aí eu trago aqui ainda as informações mais específicas, resumidamente, né? O matiz está associado ao tipo de emoção ou pensamento, a luminosidade ao eixo egoísmo-altruísmo e a saturação à intensidade de emoção ou do pensamento. Eu estou falando de emoção e pensamento porque a gente tanto vai considerar cores que são que aparecem no corpo astral, no ovoide astral, que aí diz respeito às emoções, quanto às cores que aparecem no ovoide mental, que vai se referir mais aos pensamentos que a pessoa emite. Então, esses pensamentos poderão ser mais, digamos assim, intensos ou menos intensos, as emoções poderão ser mais intensas ou menos intensas, de acordo com a saturação. Então, por exemplo, num período agora que tem muito TDAH, né? As pessoas estão tendo muito TDAH, usando muito computador, etc. Então, a tendência é as cores ficarem menos saturadas, porque as pessoas não conseguem se concentrar nos seus pensamentos, principalmente na aura mental. A aura mental fica menos saturada, então a cor fica um pouco tendendo para o cinza, para o escuro, para o preto ou para o branco, porque as pessoas não conseguem se concentrar. Quanto mais um pensamento for concentrado, atuante, forte, mais saturado vai ser essa cor, mais saturada vai ser a cor que vai aparecer na aura mental, né? E na aura astral, essa saturação vai dizer respeito mais assim à pureza daquele sentimento, né? Pureza, quando eu falo, não é pureza de elevação, não, assim, mas é um sentimento menos misturado com outra coisa. É uma raiva misturada com ciúme, é raiva misturada com inveja, ou é raiva pura. Então aí você vai ter mais saturação, né? Quando é raiva pura vai ser um vermelho intenso, quando é raiva com agressividade, querendo fazer a pessoa fazer uma coisa ou outra tal, impulsionando ela, querendo que ela faça o que ela não quer, aí vai tendo tons diferentes em função das misturas que vão acontecer das emoções, certo? Obviamente, cada pensamento pode ter associado a emoção, e aí o clarividente vai ter que fazer a distinção do que é da aura mental, do que é da aura emocional e do que é da combinação desses dois, né? Que é o resultante astromental do processo. Aqui eu trouxe só algumas ilustrações das figuras humanas que eu uso muitas vezes para os corpos sutis, para a gente lembrar que isso acontece em todos os corpos. Existem também cores nos corpos, no corpo causal, né? Mas só que a gente ainda não está tão evoluído a ponto de utilizar tanto o corpo causal para que ele possa ter as cores correspondentes também ao astral e ao mental, e por isso que acaba sendo um corpo que aparece menos para os videntes, né? Os clarividentes. Neste livro aqui, O Poder das Cores, eu tenho informações interessantes, bem legais, de experiências feitas até por cientistas
e que nos dão dicas muito produtivas sobre as cores, né? Falando sobre a ação psicofisiológica, né, do espectro visível das cores, né? E uma das coisas que a gente entende quando a gente estuda esse livro aqui, que é de Dr. Norton Walker, é que até mesmo as cores é, visíveis, elas têm um efeito etérico, emocional e psicológico, né? E mental. Porque a gente tem que entender que toda cor tem uma aura também etérica, toda cor tem também. Nada que se manifesta no mundo físico é só do mundo físico. Né? O corpo físico é ao mesmo tempo físico denso, físico etérico, é astral, é mental, etc. Então, quando a gente lança um facho de luz sobre alguma coisa, a gente está lançando junto todos os espectros de todos os mundos, de todos os planos de existência, astral, mental, búdico, etc. Então, por isso que a cromoterapia com luz também tem efeito. Só que é um efeito mais limitado. É um efeito mais limitado porque quando você deixa a coloração astral ou a coloração mental atuar com toda a sua liberdade, sem ter um substrato material físico mais denso, direcionando, você consegue mais fluidez na atuação sobre a aura, até flexibilidade para que a cor se transforme de acordo com a necessidade. Vocês devem ter já ouvido falar que, por exemplo, em cromoterapia, eu que trabalhei com cromoterapia, a gente, às vezes, quando não tem muita certeza qual é a cor que vai ser melhor para a pessoa, a gente pede para a pessoa respirar fundo e abrir a sua mente. Abrindo a sua mente, ela vai deixar que a cor vinda lá do Budi, que a origem da cor seja decidida lá no Budi, no corpo búdico, né? E não no corpo mental que está sujeito a equívocos, está sujeito a pensamentos errados, de teorias erradas e emoções erradas, se for o astral que for decidir. Mas se a gente se concentrar e deixar a mente transcender para o nível do corpo búdico, a gente vai permitir que nosso próprio corpo búdico, nosso próprio eu, na consciência búdica, possa escolher que cor seria essa. Pode ser até que essa cor não venha na nossa imaginação, porque não chegue nem ao mental, nem chegue ao astral, nem chegue ao cérebro etérico, e por isso a gente não nem percebe, aí inconscientemente aquela cor vai estar atuando sem nem a gente saber que cor é. Mas se a pessoa tiver uma capacidade de mentalizar, de visualizar aquela cor, ela pode aparecer na cabeça da pessoa e ela entender, então essa era a cor. Então, por isso que eu trouxe aqui que até no nível do éter 1, né, do átomo primordial, existe atuação. Porque, na verdade, lá os comprimentos de onda nascem na vibração do átomo primordial. Então, a gente poderia dizer que a impressão física que a cor determina para a nossa percepção visual nasce lá, desde o átomo primordial. E vai ainda ligado a esse átomo primordial em todas as instâncias de todas as esferas, astral, mental, etc. Porque em todas as esferas, astral, mental, búdica, etc., tem átomo primordial. Cada um dentro do seu plano, dentro do seu mundo. Né? Então é importante que a gente entenda isso para a gente perceber que tudo está conectado e que nada é totalmente alheio. Então, assim, até nos livros de acadêmicos de teoria das cores, a gente ouve falar que, por exemplo, quando a gente recebe uma faixa de luz muito forte em cima da gente, isso interfere no tecido epitelial, no crescimento epitelial, né, e causa benefícios ou malefícios de acordo com a cor que atue. Então, muitos autores que não são nem tão esotéricos até admitem a cromoterapia por esse viés científico, entendendo que os comprimentos de onda, dentro da sua limitação, atuam também dentro de um nível mais denso sobre a nossa pele, sobre os nossos órgãos internos, e de acordo com a frequência maior ou menor, a gente vai ter maior penetração para os órgãos internos ou menor. Né? Aqui nós temos os princípios da luz, da cor, que não vamos entrar muito em detalhe, mas a cor, na verdade, nada mais é do que a reflexão de determinados tons misturados, né, ou puros, sobre um objeto. O objeto, se ele for azul, ele vai refletir o azul e vai absorver os outros, e assim sucessivamente. Então, existe o fenômeno da reflexão, o fenômeno da absorção e o fenômeno da transmissão, que em alguns casos a transmissão é simplesmente uma transmissão direta quando a gente tem um vidro que atravessa e vai para o outro lado,
e às vezes a transmissão é algo que vai para dentro mesmo e o organismo com absorção, e aí você vai conseguir uma transmissão mais, uma coisa mais translúcida, uma coisa que não vai ter um efeito muito forte do outro lado, né? Mas é bom que a gente entenda que existem esses três fenômenos, né? Porque eles vão causar diferentes atuações das cores dentro no nosso organismo, ainda que no âmbito do físico, né? E aqui tem que lembrar também que tem a refração, né? Por isso que tem até um pequeno desvio aqui E aí tem essa afirmação do Douglas Pratt, que é daquele livro que eu falei para vocês. Quanto mais pura, saturada a cor, maior poder de penetração tem os raios e mais rápida a reação do corpo. Então, isso faz a gente tirar uma conclusão muito interessante, né? Se você está querendo emitir um pensamento positivo para uma outra pessoa, quanto mais puro esse sentimento for, quanto mais altruísta ele for, e quanto mais concentrado você estiver, mais saturada vai ser a cor e maior é a possibilidade de ele chegar com eficiência ao destino, né? Aí eu trago aqui mais outra afirmação de Douglas Pratt, que é um livro espetacular. Eu tenho ele aqui, tá na minha mão, eu gosto muito dele. É, Raios de cores absorvidos pela pele afetam todas as glândulas, células sanguíneas e a química do corpo. Olha só que interessante. Então, mesmo que a gente não esteja falando nem das cores, é aquilo que eu disse a vocês, né? Estudo científico mostrando que os raios de luz atuam, ainda que com cores visíveis, com luz visível, né? E outra afirmação é: as duas cores fundamentais para a cura são o vermelho e o azul. Todas as outras são refinamentos ou provenientes dessas duas. E nas cores luz, o vermelho e o azul são cores opostas. Não é o verde e o vermelho como nas cores pigmento. E a gente vai ver também como é interessante essa polaridade em alguns slides que eu vou mostrar de aura aqui daqui a pouco, né? Estamos chegando lá. Isso aqui é só uma indicação, pessoal, de um teste do século XVIII, ou melhor, do século XIX, e que foi muito útil até, foi muito pesquisado esse teste pelo Morton Walker e pelo Douglas Pratt, que eu falei nesse instante, e vocês podem baixar esse aplicativo no celular, é fácil de conseguir, de adquirir. Com rapidez, vocês escolhem as cores uma vez, depois escolhe de novo para poder ter certeza, porque você pode não ter gravado e se a pessoa não tiver uma memória cromática muito boa, ela vai escolher de novo as cores, porque até a cor que você mudou, as suas preferidas, vai ter um efeito no resultado do teste, né? E esse teste já existe há muito tempo, mesmo a pessoa sendo daltônica, funciona, porque é uma interação entre cores aí que vai estar sendo analisada. Então é importante, eu sugiro que vocês depois façam esse teste aí usando o sistema de cores, tá? Bom, ele ainda diz o seguinte, né? Que ele fala da ação radiônica e terapêutica do espectro invisível das cores, né? A radiação hiperespectral, né? Fala da fotoluminescência da terapia com radiação ultravioleta. E uma coisa curiosa é que ele diz que o tratamento terapêutico com ultravioleta causa benefícios incríveis, né? Aumenta o metabolismo do cálcio, né? Por causa do aumento do conteúdo do sangue, né? Do conteúdo de sangue. As bactérias do sangue morrem pela ação direta dos raios ultravioleta, ele diz. Ele diz que as toxinas do corpo são mortas usando só ultravioleta. Aí eu não vou ler tudo, não, mas aqui tem um livro dizendo, né, que aumenta a absorção de oxigênio após a irradiação de UV enfim, muitos são os benefícios. Só que um detalhe que às vezes a gente não sabe é que a radiação ultravioleta nada mais é do que todas as cores que nós vemos numa oitava acima, que está acima do violeta. Então, o tratamento com ultravioleta, na verdade, é um tratamento de passe. É praticamente um tratamento de passe feito por máquina. Aí o que acontece? Como a gente vai receber todas as cores que a nossa aura precisar, elas vão ser absorvidas. Porque é uma coisa natural. O que a gente precisa, a nossa natureza já é feita para que a gente absorva. Faz parte da natureza espiritual, né? É a natureza espiritual da psique humana, né? Então, aqui, só para mostrar a vocês, né, que se aqui abaixo do infravermelho é o calor, né, a partir de um certo ponto, acima do ultravioleta são as cores do espectro. Então, abaixo do ultravioleta, a gente tem cores mais densas que até servem para tratamentos mais externos, né?
para pele, para câncer de pele, coisas assim que acontecem na pele. Geralmente as cores do infravermelho para baixo, as cores invisíveis ao nosso olho, poderiam servir. Já as frequências acima do violeta, as ultravioletas, seriam para coisas mais sutis que envolvem a emoção e a psique, né? A mente, o pensamento, etc., as questões psicológicas, de modo geral. Aí tem um conceito nesse livro de Morton Walker, do próprio Morton Walker, que ele tirou do yoga, que fala da respiração da cor. Ele diz que nós podemos respirar a cor. E respirar a cor é nada mais do que imaginar aquela cor e respirar fundo, como se estivesse colocando, como nessa ilustração aí, né? Como se estivesse colocando a coloração para dentro. E pense que se uma pessoa respira fundo e tenta colocar essa cor para dentro, ela mentalizando a cor, na verdade, ela vai fazer com que essa cor assuma a aura dela. E ele diz que existe uma sequência de situações. Primeiro, você mentaliza a cor branca, que é para fazer a limpeza. É quase como se fosse aquele tratamento terapêutico do passe, que você primeiro faz a dispersão das energias que você já tem anteriormente. Então, você se imagina sendo engolido por uma cor branca em volta da gente, fazendo a limpeza, né? Fazendo a asepsia total da nossa aura, né? Depois você faz aquela conexão com o chakra frontal e você vai imaginar uma cor azul em volta da sua aura, né? Emitindo, né, através do seu chakra frontal, imaginando isso, né? Depois você faz com que imagina a coloração vermelha entrando pelo chakra básico, porque a gente vai precisar de matéria astral e matéria mental, e a Kundalini é a que produz as partículas materiais em cada sistema, em cada mundo, em cada plano. Então, o mundo astral, o mundo mental e todos os diversos mundos precisam da força de Kundalini, que é a que materializa, que dá assim, substância àquela energia. Então, você faz isso para poder juntar tanto a força telúrica quanto a força cósmica. E aí depois você vai acabar voltando à cor branca, né? Nessa perspectiva, porque a coloração da sua aura vai ganhando o equilíbrio que precisa ter no momento em que cada coisa vai acontecendo, cada chakra vai funcionando normalmente, e aí a aura vai ganhando a coloração natural e a coloração mais saudável que a gente pode alcançar dentro desse processo. Então, esse é o procedimento de respiração da cor e que pode ser feito mais brevemente quando a pessoa vai para um shopping, está assim, no meio de uma tormenta, um monte de gente lá, uma balbúrdia, uma confusão. É interessante a gente pensar numa cor violácea ou azul e respirar fundo, porque isso vai permitir que a gente tenha uma proteção na aura, impedindo que as cores mais densas e as energias pesadas de raiva ou de pessoas que estão ali com pressa ou coisas desse tipo agitadas, entrecortadas, atinjam a sua aura e produzam uma dor de cabeça, produzam um mal-estar. Então, esse é um caminho que se utiliza muito. Faltou até o S aqui de respiração da cor, né? Mas foi a pressa. Então, assim, se a gente pegar o livro Homem Visível e Invisível, ele vai mostrar exatamente os resultados, né, os significados dessas cores todas aqui, né? É, das fileiras de 1 a 5 e das colunas aqui de A a E. Então, por exemplo, o A1, que seria essa daqui, elevada espiritualidade, né? O A2 seria devoção mesclada com medo. Repare que o azul também é devoção, mas veja que como já está mais escuro, ele já está envolvendo medo associado. Né? O A3, que já é simpatia, repare que é mais claro, com pontinhos mais escuros aqui. O A4, que é o verde, é associado à adaptabilidade. O verde é associado à segurança, à maturidade, à responsabilidade, à adaptabilidade em relação ao mundo. E está aqui, ele já aparecendo nesse A4 aqui. O A5 está associado a egoísmo. Repare que já uma cor mais escura, o egoísmo já entrou aí, tá vendo? Eu disse a vocês que a tonalidade, a luminosidade está associada ao altruísmo e ao egoísmo, né? Então você vê que cá em cima está mais altruísta e aqui está mais egoísta. E assim a análise que pode ser feita por todas essas cores. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito longo, né? O tempo da palestra, que já está bastante tempo. Mas assim, eu sugiro que vocês estudem essas cores e vejam os significados. Alguém pode até dizer assim, mas se eu não enxergo essas cores, por que eu preciso saber? E por que é importante eu saber?
por conta disso que eu acabei de dizer nesse instante da respiração. A gente pode, sim, mentalizar uma cor e fazer com que, numa autocura, fazer com que aquela cor ajude a gente de alguma maneira. Se a gente não tem ideia de qual seja essa cor, a gente pede para que essa cor seja decidida em conjunto com algum auxiliar invisível, né? E aí a gente pode acessar, conectar, sintonizar com o nosso plano búdico, né? Com o nosso corpo intuicional, né? E aqui, né, são já as letras C, letra D, letra E. Quem quiser depois acessar no vídeo, pode ver cada coisa dessa. Ou então adquirir esse livro, porque eu acho que é importante ter esse material. Tanto essas informações sobre as cores tem tanto no Homem Visível e Invisível, como também no Formas Pensamento, que é quase um livro que complementa o outro, né? E aqui mostrando a ilustração do Homem Invisível e Invisível, de como ele ilustra, né, a aura astral, etc. Aqui uma ilustração que eu fiz usando o computador, e aqui mais alguns elementos mostrando certas emoções mais repentinas, até está em tamanho maior aqui, né? Emoções mais repentinas, emoções mais duradouras. Então, eu trouxe isso aqui justamente para vocês perceberem como é importante vocês terem esse conteúdo, estudarem esse conteúdo. São ilustrações extraídas do Homem Visível e Invisível. Aqui, nessa aura da pessoa apaixonada, olha só que interessante, né? Para uma pessoa é, conseguir ter uma paixão forte, uma emoção de sentimento, um afeto muito forte com a pessoa, ela precisa de certa autonomia, né? Ela precisa amar a si mesma antes de tudo. Então, esse verde aqui está mostrando isso. O verde da adaptabilidade, o verde da responsabilidade, da segurança, do amor próprio, de conhecer a si mesmo, amor próprio, não no sentido pejorativo. Aquela coisa de você entender que você precisa se amar primeiro para depois amar as pessoas. E sim, essa faixa verde aqui, que Leadbeater já mostrava, a Dora Kuntz fala o tempo inteiro nesse livro aqui, Aura Pessoal, que ela fala também das cores aqui, ó, eu até mostrei, peguei as tonalidades que ela descrevia aqui, né, com o RGB exato, né, fui procurando, pesquisando através de um software que a gente tem de pesquisa de cores, e a gente conseguiu a cor perfeita para poder representar essas tonalidades que ela fala, né? Por exemplo, o escarlate associado à raiva, o rosa claro associado ao amor, o azul muito escuro associado à força de vontade, o azul misturado com cinza associado à tensão, e assim por diante, até chegar aqui ao cinza associado à depressão, né? Então, isso na aura, que ela expressa de uma maneira um pouco diferente da de Leadbeater, e ela fala também a respeito de formas de pensamento que aparecem na aura, de uma superfície que absorve e que alguns elementos parecendo chakras que ficam na borda da aura, que ajudam a conectar com o exterior, que absorve energia e transmite energia interagindo com o exterior. E isso tudo é muito interessante, muito enriquecedor a gente aprender. Trouxe aqui uma ilustração de como seria a representação do corpo físico, o corpo etérico, o astral com seu ovoide, né, com as cores aqui, né, em volta. O mental, mais amarelado um pouco, com um ovoide também de cores. Repare que essas cores são mais clarinhas, mais sutis do que essa de cá, porque a tonalidade, segundo o Leadbeater, do corpo mental é um pouquinho mais sutil. E aqui, o que poderia ser um corpo causal completo, né, quando a gente já tiver num desenvolvimento maior e que ele poderá ter as cores correspondentes também, né? Eu quis fazer aqui uma alteração nas cores usando o Photoshop para poder mudar um pouquinho as cores, a gente ainda não está totalmente evoluído, mas repare que o cinturão verde está aqui, esse cinturão verde ganha cores diferentes porque vai ganhando também outras nuances, né, nos corpos mais sutis, né? E aqui mostrando, por exemplo, uma pessoa com raiva, ela ela tomando, né, de ímpeto o corpo todo, apesar de que Dora Kuntz diz que no Equador o Equador separa a aura em dois hemisférios, o superior e o inferior, sendo que no inferior ficam as cores que duram menos tempo, né? A gente está naquele momento numa fase mais deprimida ou mais eufórica e tal, e essas cores vão aparecer nessa parte aqui de baixo. Enquanto que as cores mais duradouras, que permanecem mais tempo, ficam na parte do hemisfério superior da aura. Mas, por exemplo, um ímpeto de raiva, ele toma conta, às vezes, da aura inteira, uma boa parte da aura, e depois vai dissipando de acordo com a velocidade do padrão vibratório da pessoa. Um ímpeto de, por exemplo, de
apreciação de arte ou uma intuição que aparece na pessoa pode surgir nessa forma de uma coloração azul, azul real, que é esse aqui, que vai fazer com que a pessoa aprecie mais uma arte ou tenha sensibilidade com relação a uma pessoa, um pensamento altruísta, se for ela muito clara, ela é um pensamento altruísta, vai ser uma coloração de azul mais claro, né? Aqui uma coloração amarela quando for alguma atitude de pensamento, de você estar estudando, você estar pesquisando, ou estar pensando para falar alguma coisa para as pessoas. Então, a coloração amarela vai aparecer aí. E aqui, uma coloração mais laranja. Quanto mais escura for o laranja, é um sentimento de orgulho, ou então de prazer por estar fazendo alguma coisa que pode ser útil se tiver numa coloração clara, altruísta, então você está sentindo prazer por estar ajudando alguém, mas se for uma coisa muito pessoal, sentir orgulho por estar fazendo algo que todo mundo está valorizando, não sei o quê, então tem mais a ver com orgulho, e aí está associado a uma cor mais escura, uma tonalidade menos pura, né? Menos saturada. Né? Aqui a gente encontra na representação do cone duplo, né, os arquétipos cromáticos, né? O vermelho de um lado, o ciano do outro, né? Aí a gente tem o arquétipo da iniciativa, da atividade, da alegria, da vitalidade, agressividade, crítica, instinto de sobrevivência, afinidade astrológica, Marte. Do outro lado, a gente tem o arquétipo cromático do azul, do ciano, né? Interiorização, passividade, compaixão, estado de ânimo e sensibilidade, e a devoção religiosa e fé, afinidade astrológica, Lua. No azul violetado, a gente tem ideais que mobilizam nossas crenças, nosso lado não racional, nossos dogmas, nossa vontade espiritual, energia psíquica, intuição, arte, afinidade astrológica, Júpiter. No amarelo, a gente tem atividade mental, intelectual, autenticidade, coragem e criatividade, pensamento, afinidade astrológica, Mercúrio. Na relação magenta-verde, a gente tem no magenta afeto, romance, amor, sentimentos nobres para com outras pessoas, sentimento, afinidade astrológica, Vênus. No verde, a gente tem solidariedade, adaptação do equilíbrio emocional, adaptação do equilíbrio emocional, sabedoria, relações com o tempo, etc. Autonomia, maturidade e afinidade astrológica com Saturno. E, por último, a relação preto e branco, que a gente tem com o preto, conteúdo reprimido, tristezas, impurezas do não ser, vazio e sombrio, sombra, afinidade astrológica Plutão, e o branco, transparência, alegria, pureza, saúde integral e ser integral. Né? Self, afinidade astrológica Sol. Bom, eu trouxe aqui só para a gente começar a finalizar já, ainda desse livro O Poder das Cores, né, que ele diz que todos os estados de saúde e doença possuem suas cores. As cores certas atuam como terapia para células, tecidos e órgãos. Se uma determinada cor deteriora a saúde, está escrito aqui errado, né? Deteriora a saúde de um desses sistemas, a terapia segue o caminho de aplicar primeiro a cor oposta complementar para anular a ação da cor deletéria e depois tratar do problema com a cor adequada ao local do corpo tratado. Olha que interessante. Aí eu trouxe umas ilustrações. Por exemplo, se uma pessoa está com a área da sexualidade prejudicada ou com problemas e tal, aí uma coloração vermelha, um pouquinho mais escura, está aqui aparecendo. Aí a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aplicar uma coloração azul clara. Porque repare que se a coloração vermelha escura ela é escura porque ela está com problema, ela está sendo algo negativo. Então você tem que aplicar uma coloração azul clara. E como é que você aplica essa coloração clara? Alguém me pergunta. É com luz? Não. Você impõe as mãos, mentaliza essa cor azul clara. Quanto mais precisa for essa mentalização, você vai ter na sua aura essa cor se manifestando por alguns segundos e essa cor vai ser emitida para a pessoa, exatamente no ponto onde precisa ser emitida. Isso é a cromoterapia, certo? Então, justamente utilizando essa cor oposta aqui, tá vendo? Porque eu disse a vocês que o vermelho e o azul, lembra que o próprio Norton Walker falou que a relação, que essas duas cores, o vermelho e o azul, são
talvez as mais fortes na cura, mas isso é porque talvez nas experiências dele ele encontrou mais isso, porque muita gente está com essa perturbação não só na área sexual, mas na área da agressividade, que o vermelho está ligado também, na área da afetividade, né? Então, na área da religião, porque o azul está associado à religião, que é o polo oposto. Então, até quando a pessoa reprime a sexualidade, você tem um azul escuro, que é a religião criando dogmas, criando relações muito negativas na interação da pessoa com a sexualidade, e isso reprimido acaba causando problemas sérios, né? Então, aqui a gente tem a cor azul, né, de alguma coisa que a pessoa precise concentrar e não está conseguindo e tal. Aí a coloração amarela ajuda a ela ter um pouco mais de concentração, atuação intelectual em determinadas coisas, né? Dificuldades para pensar em alguma coisa e tal, associada, né, à questão do pensamento, né? Aqui, o afeto, né? Pessoa com problemas afetivos, né? Aí vai precisar de uma coloração. Repare que sempre a coloração que é aplicada é uma coloração mais clara, porque é para poder atuar no oposto complementar. Aí tudo isso que está sendo feito é uma anulação da energia que está deletéria, que está prejudicial, e depois a pessoa vai atuar na cor que a pessoa precisa para poder ser trabalhado os aspectos psicológicos, os outros aspectos psicológicos, não só aquele que está causando problema para a pessoa, né? As interações também entre as pessoas, né, vão estar muito diretamente relacionadas às cores, aqui as interações sexuais, né, as forças de natureza sexuais criando de uma aura para outra uma conexão energética, né? É como se o corpo astral se prolongasse, né, e conectasse um com o outro. No caso da interação sexual, ainda tem a emoção de prazer ligado aí ao chakra, o chakra umbilical e também o chakra cardíaco, com os aspectos de possessividade, de um afeto um pouquinho, às vezes, né, de um pouco assim, de interesse, alguma coisa desse tipo. E aí é importante também tratar um pouquinho é, digamos assim, a qualidade dessa interação, dessa relação entre as pessoas, né? Aqui, a interação da faixa verde, né, da autonomia, da responsabilidade num casal. Quem é que fica responsável pela família? Quem é que está conseguindo interagir? E como isso é uma coisa que precisa ser bem dividida, até para que um não ache que tem que dominar em relação ao outro. Isso é importante esse equilíbrio, e a aura reflete muito bem isso também, né? Aqui um casal que possui empatia mútua, né? Um consegue sentir a dor do outro como se fosse sua, assim como a alegria. Então, esse chakra aqui, né, associado às emoções, né, e as interações acontecendo aqui nesse nível, né? E aqui o casal afetivamente envolvido, né, com a energia amorosa, né, aí uma relação. Quando essa energia amorosa é a que domina, todo o resto interage, havendo uma sintonia muito maior, e aí as auras quase que se fundem em alguns momentos, né? Aqui o casal afetivamente envolvido com mais envolvimento da mulher do que do homem. Aí você vê que a coloração rosa está mais forte do lado de cá. Aqui a interação de pensamentos, pessoas que estão trabalhando juntas, escrevendo alguma coisa juntas, ou trabalhando em algum roteiro, ou alguma coisa. Então, sintonizados, né? E alguns momentos, quando a interação afetiva entre o casal é tão grande, ocorre quase que uma telepatia entre os dois, né? Os dois repetem os pensamentos. E aqui uma sintonia espiritual, quando as pessoas atuam religiosamente, né? Atuam em uma religião, na verdade juntas, e aí acaba tendo uma conexão espiritual. Esse é o laço mais forte que tem, porque é um laço do próprio processo evolutivo, né? Quando as pessoas se unem por amor, por uma afetividade, por atração e também pela ligação espiritual que elas duas têm, né? O que acontece com os chakras é algo mais ou menos parecido, né? A gente vai ter um problema de, muitas vezes, você ter sistemas de cores de chakras diferentes, mas a gente já explicou em outras palestras que no livro de Leadbeater, que ele fala dos chakras, ele diz que chakra mesmo é esse ponto aqui que conecta, né, os nadis da coluna vertebral, e aqui é chamado corola. Então, a coloração mesmo que está se considerando quando se fala do arco-íris é essa. E uma coisa importante para se falar é que cada coloração
de chakra, cada circuito desse está associado a um dos 5 sopros vitais da yoga, né? Um relacionado, né? O dana relacionado à expressão, o prana relacionado à apropriação, o samana associado à assimilação, o viana, que é magenta, diga-se de passagem, associado à distribuição, que é justamente a coloração que distribui a energia para todos os chakras, que é o esplênico, que é esse aqui, e o apana, que é associado à expulsão, eliminando as coisas que não são positivas no nosso corpo. Todas essas energias são importantes e todas essas cores são responsáveis por essas energias nos circuitos entre os chakras, e por isso que um chakra nem sempre tem uma cor só, ou pelo menos a corola do chakra não tem uma cor só, que são as chamadas pétalas, né? E aí a gente vai entender que essa divisão do Udana, né, do Apana, do Viana, do Samana, do Prana e do Udana, é o que dá a coloração das cores que a gente conhece no sistema do arco-íris, que é o sistema que muita gente diz que contraria Leadbeater ou que Leadbeater está equivocado, mas não tem nada a ver. Se a pessoa lê o livro de Leadbeater, vai saber que só a única coisa que difere em Leadbeater é essa variação aqui, porque na sequência do arco-íris o amarelo estaria aqui e o verde estaria aqui. Mas essa variação ocorre, essa variação de cor, por causa do fluxo de energia transitando para lá e para cá, nessas duas energias, né, dos circuitos de prana que estão acontecendo entre os chakras. Mas as outras não, o vermelho, o laranja, né, o azul, o anil e o violeta estão associados a todos esses sistemas de sopros vitais que são analisados pelo yoga. Para encerrar, eu queria trazer uma frase de Leadbeater do livro A Vida Interna, na página 170, que ele diz: qualquer cor comparativamente permanente no corpo astral significa uma vibração persistente que, com o tempo, afetará o corpo mental e também o causal. As qualidades superiores desenvolvidas durante a vida nos planos inferiores gradualmente afetam o corpo causal permanente, tornando-se qualidades da própria alma. Então veja aí que é uma síntese de tudo que a gente falou, porque de alguma forma mostra que tudo isso que está acontecendo é para que a gente consiga cada vez mais se desenvolver em níveis mais sutis, né? E a gente é como se a gente estivesse exercitando aqui nos planos mais inferiores aquilo que a gente vai vivenciar cada vez mais em planos mais sutis e mais sutis. E as cores são uma linguagem muito forte para esse processo, essa interação e essa experiência que a gente está tendo, tá certo? Aqui eu trago só as referências através de imagens dos livros que a gente utilizou. O livro O Homem Invisível e Invisível, antes dele, o Leadbeater escreveu esse aqui, A Aura Humana. Na verdade, não é nem um livro, eram artigos, né, que foram reunidos em um livro. São 2 artigos, né, da Aura Humana e dos Anais Acásticos. Aqui o de Formas e Pensamentos que eu falei para vocês, que é muito importante também aqui da editora Madras, e o Aura Pessoal de Dora Van Gelder Kuntz, que eu recomendo muito esse livro para um entendimento mais completo da aura, juntando com aquele de Leadbeater. O livro Os Chakras, de Leadbeater, né? Centros de Força do Ser Humano, é importantíssimo também. Correspondências Mágicas é um livro, né, de Sandra Kynes, que fala a interação das cores com várias outras vertentes, várias outras artes divinatórias e várias outras atividades e práticas interativas, né, integrativas. O livro dos símbolos, que é um livro também que tem uma parte só de cores, falando de cores em geral e depois de cada cor, dando o significado simbólico, psicológico e esotérico das várias cores. É um livro grosso, não é baratinho, mas vale a pena, né? E esse que a gente falou muito aí de Dr. Morton Walker, que é o poder das cores, né? E aí a gente encerra e não sei, acho que a gente passou um pouquinho do tempo, não sei se dá para a gente ainda conversar um pouquinho, quem tiver interesse. Ô, Marcos, eu gostaria de dizer que você, mais uma vez, trouxe temas muito palpitantes, ou seja, no campo dessas vibrações, das cores, realmente isso é de uma importância fundamental. E você demonstrou uma pesquisa profunda e um conhecimento avançado desse assunto.
Realmente fiquei impressionado e acho que realmente isso é um assunto a ser meditado constantemente, porque esses predecessores aí que já escreveram esses livros e que tinham esse dom de clarividência puderam contemplar isso com mais profundidade, experimentando em si mesma e todas essas possibilidades. Então, isso realmente é um estímulo para todos nós. Agora, quando você falava nisso, assim, mostrando assim com tanta beleza esses recursos, inclusive da técnica atual, isso aí facilitou muito essa compreensão. Agora, eu tive assim uma ideia. A aurora boreal, que apresenta aquelas cores magníficas lá no, nesses países aí superiores Hemisfério aí. norte. Eu queria saber o que representa, assim, ou se tem alguma coisa na literatura que fale sobre essa aurora boreal, assim, porque tem cores magníficas naqueles fenômenos magnéticos. Então, na verdade, toda vez que você tem uma variação meio iridescente ou de arco-íris, né, em algum lugar, você está tendo ali uma manifestação dos vários raios ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa que eu acabei não falando é assim, que na cor branca você tem todos os raios, né? E quando você divide, dá a impressão que você está assim, perdendo qualidade, mas é porque, na verdade, para você conseguir atuar dentro de uma esfera mais física, mais densa, você precisa dessa divisão, né? Porque você tem a especialização mesmo, né? Você tem a mente, você tem a emoção e tal. Então, é como se você tivesse subdividindo aquela energia para o que precisa em cada área, em cada chakra. E a aurora boreal, de certa forma, também tem a ver com isso, porque é uma energia que se dispersa sobre a Terra em determinado momento e aquela energia também vai fluir e vai estar sendo transmitida para várias localidades nas proximidades. O arco-íris também nada mais é do que uma energia que é necessária naquele momento e ela está fluindo dentro de um campo físico e está alimentando uma necessidade que o planeta precisa. O planeta também é um ser vivo, né? O planeta tem aura, o planeta tem chakras, né? E essas energias que circulam são energias da aura do planeta, são energias que às vezes o planeta precisa, né? O nascer do sol, o pôr do sol, são cores que corresponderiam mesmo à aura mesmo aparecendo ali, da luz do sol se refletindo nas nuvens e tendo determinada coloração. E a gente precisa ter consciência de que isso é uma realidade, que está aí, que essa coloração que está em volta da Terra aparece para a gente. Imagine o que aparece já é bonito, e o que não aparece, né? E o que está ali no nível mais sutil, mais elevado, está ali acontecendo, e a gente não está nem vendo, né? Quando a gente tiver num estágio mais evolutivo planetário, de consciência planetária, não só o planeta vai ter uma gama maior de cores, né? Uma variação maior de cores por conta de estar mais atuante em esferas mais avançadas, né? Quiçá até de pensamento, um pensamento num nível mais avançado, como também a gente vai poder ter contato com essas energias mais diretamente, né? Porque, por exemplo, se a gente precisa de uma coloração vermelha na nossa aura, uma coisa interessante, ó, essa cor, ela vem de duas formas. Ela vem direto do Sol e vai para o nosso chakra processa. Nós temos um chakra coronário que, na verdade, é o chakra. Ele é considerado por Helena Blavatsky como o chakra mestre, né? Os chakras mestres. Ela diz que nós temos todos os chakras no chakra coronário. Então, se a gente recebe uma cor vermelha aqui e a gente precisa da cor vermelha no chakra básico, ele vai direcionar para o chakra básico. Ele vai saber conduzir diretamente para onde a gente precisa essa energia. Mas quando a energia chega até a Terra absorve essa Kundalini, porque a Terra também tem Kundalini, e a Terra se alimenta da aura, também tem aura com base nessa Kundalini que ela recebe. E essa cor vermelha vem também de baixo para cima com energia telúrica. E a gente tem condições também de processar essa energia quando o chakra está equilibrado,
processar essa energia, receber e traduzir ela em energia de vitalidade, energia de força, de atuação, porque a Kundalini nada mais é do que a energia produtiva, a energia, é a inteligência ativa, é a capacidade de atuar na Terra, a possibilidade de ter força para poder atuar. Então, essas energias que circundam, visíveis ou invisíveis, em termos de cores na Terra, são todas em benefício do planeta, em benefício de todos nós que habitamos ele. Cris levantou a mão. Oi, primeiro, muito obrigada, realmente uma palestra maravilhosa, como sempre, né? Realmente você traz um universo muito amplo. Eu acho engraçado até a linguagem, né? Para mim, dá uma amplia, sabe como é a compreensão, e até é tão engraçado a linguagem que você usa, os termos que você usa, as concepções que você usa, para mim são muito enriquecedoras. Agora, uma coisa que eu queria saber, o que é TDAH? Você falou. TDAH é, é aquela transtorno de déficit de atenção. Ah, sim. Que é uma coisa que está existindo muito agora, né, para os Muito, é. jovens, por É, conta do uso do computador, porque os celulares e os computadores, não é só jovem não, viu, pessoas da cidade e tal, também, nós também. porque usamos, e aí fica uma hiperestimulação, né? Celular, televisão, streaming, não sei o quê. Então, essa É, hiperestimulação faz com que a gente acostume a perceber as coisas mais com um estímulo exagerado. E aí a é. gente acaba tendo menos capacidade de aprender as coisas quando o estímulo não é tão intenso. Aí a leitura de livro, a pessoa fica até dispersa, não consegue nem ler com concentração muito grande, porque está tão Ah, acostumado a ler no celular, né? E aí, tá quando a ótimo. gente está com a concentração numa coisa, a coloração, qualquer que seja ela, acaba sendo saturada, acaba sendo mais forte, mais nítida, entendeu? Tá bom. Obrigada. Depois que a Frânio caiu. Ah, ele voltou. Depois eu vou pedir uma outra orientação. Só uma coisa, é que eu estou muito preocupada com essa guerra aí, eu tenho rezado muito por eles e fazendo mentalização. É bom a gente também emitir essas cores lá para essa Sim, situação de sim, guerra, para o pessoal que está sofrendo. É sim. bom também. A cor branca, né? Precisamos da cor branca da paz. Ah, tá. Tá, E aí faz tá com bom. que. Porque olha que coisa interessante. Quando uma pessoa ela tem um foco em seus interesses, o egoísmo, né? Pá, escurece, qualquer que seja a cor. Vamos supor que uma pessoa quer, digamos assim, benefício pessoal, segurança financeira, aí pronto. É verde e é preto, e é escuro. Aí junta um verde escuro, porque o verde é de adaptabilidade, responsabilidade, segurança, Saturno, capacidade de gerir suas próprias coisas, então autonomia. Então o verde é a cor disso, né? O verde também não é à toa que o verde é a cor do dinheiro, né? Aí você tem também o preto que escurece essa cor, e aí você tem um verde escuro na aura da pessoa. E vamos supor que todo um povo está interessado em petróleo ou coisa desse tipo, aí está lá o verde escuro associado a ele. O outro está associado a alguma coisa religiosa, sei lá, mas é escuro também, vamos supor um azul escuro. Está lá direcionado no seu azul, tá? Ele não olha para outra cor porque ele está tão focado naquilo. É uma cor saturada, mas é escura. E aí você acaba, é o máximo de saturação que pode ter com um tom escuro. Aí você, um focado em um, outro focado em outro. Quando entra o branco, o que é que acontece? A pessoa passa a enxergar a gama de cores que podem existir, além daquela que ela tem na mente dela. Então, por isso a cor branca é a cor da paz, que é a cor que engloba todos os pensamentos, todas as ideias, e considerando que todas essas ideias, todos esses pensamentos são válidos e todos esses pensamentos têm a sua razão de ser, né? Então é interessante, né? Conseguir ter o altruísmo de compreender o outro, né? E toda vez que entra o branco, entra também o altruísmo, né? Porque é o que tem de mais elevado em cada pensamento, em cada cor.
Então, não é você simplesmente aceitar o que tem de ruim que o outro está querendo, não. Porque que aceitar o que tem de ruim é o cinza, é o escuro, é o negro. Mas aceitar o negro no sentido da coloração escura, falta de luz, etc. Mas quando você entra com branco, você está entrando com todas as gamas de possibilidades, e aí você entra também com a compreensão, com a compaixão. Né? Tá bom, obrigada. Oi, Marcos. Ô, Jorge. Agradecer aí mais uma vez. Realmente você deu uma aula, né? Inclusive, parece que você trabalha com isso, né? Na arquitetura, né? E nos trouxe esse link que você faz com a espiritualidade, né? Com os ensinamentos, né? Teosóficos, principalmente espirituais, né? E é um tema realmente vasto. Eu até sugeriria que se você pudesse fazer um seminário, que eu acho que tem muita coisa aí, né, que você pode Sim. abordar. A questão, por exemplo, essa da cromoterapia é fantástica, né? E a questão dos raios, né, as cores em relação aos raios que a Sim, teosofia, né, a literatura teosófica sim. tanto, né, fala. Então, eu acho que quem sabe uma parte 2 aí você possa, É, né, explorar mais esse campo aí, mas e foi tem fantástico, né? a cabala que trabalha com E, as cores também das sefiróticas, né, o preto, o branco e o cinza das três sefiras superiores e as sete outras que são cada uma cor diferente. Tem a alquimia também. É muita coisa, não é brincadeira não. é verdade. Então, só parabéns e gratidão aí. E foi uma rica tarde, né, de conteúdo, de conhecimento, e que a gente vê o pragmatismo desse conhecimento, né? Podemos aplicar na vida prática, né? A questão das cores, dessa mentalização que você falou aí, né? Mentalizar cores, inclusive em relação ao nosso próprio corpo, né? Ver, né, o que mentalizar para direcionar, né, a cura, né? Muito Isso. importante e gratidão, irmão. Valeu. Estou um Eu que pouco rouco agradeço. aqui. Eu que agradeço o feedback. Obrigado. Oi, Marcos, tudo bom? Ô, Joilson. Parabéns, parabéns pela palestra, sempre muito assertivo e didático, foi muito interessante. Eu li, Marcos, em algum livro, falando sobre os ensinamentos de Helena Blavatsky, e esse autor dizia que ela ensinava as cores erradas, que ela simplesmente ocultava as cores esotéricas, porque, segundo ela, Blavatsky, as cores esotéricas elas estavam ligadas diretamente às iniciações. Por isso mesmo, ela não costumava trazer essas coisas esotéricas. Você já ouviu falar disso em algum lugar? Não, não, mas olha, eu acho que tem algum fundamento isso, porque assim, para todas as ações, os conteúdos ligados a cores, você tem realmente cores que podem ter uma utilização mais superficial, que atua, que funciona, e uma que é mais profunda. Ou seja, existem sim cores que seriam chamadas exotéricas e cores que seriam esotéricas, entendeu? Agora, eu não Uhum. usaria a palavra errada. Quer dizer, Eu as usei cores aqui as cores que são adequadas para o momento e para o público, né? Específico. como ela tinha Realmente. aquele temperamento assaz curioso, então eu não Inclusive, defino. se você olhar o que ela fala de cores, muitas vezes não corresponde ao que algumas vezes a gente encontra nos livros de Lily Bitter, mas tem a ver com isso sim. Eu fiz essa observação, eu fiz essa análise, mas assim, também tem a questão de por exemplo, o próprio trabalho de Lily Bitter, ele é complementado pelo de Dora Kuntz, né? Que eu Uhum. percebo que não é que uma vidência seja melhor que a outra, porque ninguém pode considerar a vidência de Lily Bitter incapaz de alcançar, porque é uma das que foi mais longe, né? Poderia Sim. ter ido mais longe se alguém fosse clarividente maior do que ele, que não teve, né, quase que se saiba na história.
Mas aí o que acontece? Ele teve um tempo de pesquisa, né? Se pesquisasse mais, ele mesmo dizia que se fosse pesquisar os elementais, ele ia virar um entomologista de elementais, iria levar uma vida para fazer esse tipo de estudo. Então, É tudo verdade. depende do tempo que ele teve de pesquisar, e ele já pesquisou tantas áreas e trouxe tantas contribuições. Se Uhum. durasse mais tempo, talvez contribuísse ainda mais. E pudesse até esclarecer melhor essas questões, porque, por exemplo, Sim. até o que ele traz sobre os chakras foi uma coisa em função da época, né? Nos dias de hoje, a interação que a pessoa tem com a Kundalini é outra. Sabe que ela não é esse bicho de sete cabeças todo e que se sabe como lidar com ela. É só ter cuidado, né? Não ser uma coisa assim, não ser irresponsável, entendeu? É isso. E a próxima programação, você deve estar aí com um programa aí, talvez. Sim, é, Afrânio, como na próxima reunião vai ser o dia 4 no próximo sábado, né? E aí não teríamos em função do feriado. Mas para o dia 11 tem uma palestra da irmã Aline, que ela, deixa eu localizar aqui, ela deu o tema, que seria sobre, deixa eu confirmar aqui, ela já mandou há algum tempo, e ela transferiu para agora aqui. Seria até alguma coisa aí a ver com o tema de hoje, Marcos, seu. A Ah, é? vida tem a cor que você pinta, Ah, legal. com a Aline Menezes, né? Ela pretende até fazer mais uma. Aí vai ser presencial. Então, dia 11, Afrânio. Esse sábado não teria, né? Por conta do feriado 2 Então, de agora a gente novembro, né? precisa ver se a rua já estará pronta, porque se ainda persistir aquele problema lá do alinhamento dos meios-fios, aquela coisa que os caras estão trabalhando e que são poucos, aí vai viabilizar a presencial. Eu Aí até passei por provavelmente lá. a gente tem que voltar por aqui. É, Eu passei por lá nesse instante. O que e é que você achou? continua as obras, né? Continua, né? Tá É. cheio de telas assim, impedindo o caminho. Agora, dá para estacionar, viu? Tem lugar para Como é de estacionar. hoje a 15, né? De repente já terminou, né? Vamos Talvez tenha esperar. acabado. Porque vai bem se arrastando aí há tempo, né, Afrânio? Tem mais de um mês já essa obra, né? Se não, eu acho que já temos 2 meses. 2 meses. É que os caras são muito devagar, sabe? Até lá, uma semana antes, porque eu vou lá toda semana, Aí entendeu? Aí você qualquer avisa, coisa eu aviso para você aí. pronto, aí combina com a Aline para ver Legal. se ela faz As outras virtual. palestras foram com essa obra? Estava tendo? Foi Nós sábado tivemos. passado, foi, né? Foi. Ah, Com Fernando, né? Agora nós estamos com uma dificuldade muito grande até para estacionamento ali, para o acesso, né? É, Porque teve de Ô, botar 3 carros ô, na garagem, porque ô, não pode Jorge, estacionar. Oi. Jorge, eu aqui, que eu estou marcada para o dia 11 de novembro, né? Não, é dia Mas 18. é Dia virtual, 18. 18. 18 ou 11. 18 é o nosso painel sobre a fundação, não é isso? Ah, tá certo. Não, esse outro é a Teosofia e Arte. Não, tá certo. Uhum. HPB, Loja Teosofia, tá. O painel, não é, Dia de- Fran? Dia 18, é, né? eu estou achando mais Tomara que prático até a lá gente também. marcar a volta presencial para o dia 18, tá certo? Que é mais Sim. seguro que eles já tenham concluído ali, ou pelo menos minimizado o desconforto. Vou falar com a Aline, porque parece que essa palestra dela seria tipo uma vivência e ela é. pretenderia fazer presencial, né? Aí vou ver, se for o caso, se adia, né? Para outra ocasião, a palestra dela.
É. Se pudesse ser presencial. A palestra dela seria quando? Dia 11? 11. Ah, o pessoal está É. falando aqui que o eclipse está rolando, É, Marcos. né? A lua É, está como? Vermelha, mas é? dá para ver? Que tem uma sombra, que é a Terra, né? Está Sim. projetando uma sombra. Aqui da janela está dando para ver. Pois é, Afrânio. Algum irmão tem mais alguma coisa a falar? Eu interrompo. Se não Marcos. tiver, o irmão Jorge pode proceder à meditação final. Marcos, teria daquela senhora que você falou, do espaço da loja? Ah, sim. Seria bom desligar a gravação, né? Ah, verdade, desculpa. Deixa eu interromper.